Então, começando o nosso R12, falando de evolução intelectual. Eu quero ler um texto de Efésios. O apóstolo Paulo ministra aos Efésios, em Efésios 4, versículo 17. Ele fala assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, e se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Bom, eu quero, em 15, 20 minutinhos, esgotar esse assunto, e depois você pode contar com toda a publicação e o estudo que eu estou lendo aqui para vocês. Estará no bprueda.blogspot.com. Esse vídeo e todo o estudo escrito publicado lá no nosso blog, como sempre eu faço, tá bom? Desde muito antes de Cristo, o homem combate a ideia pelo desenvolvimento intelectual da fé. Então, quando se desenvolve intelectualmente, quando o conhecimento, quando a ciência avança, tudo isso normalmente vai combatendo a religião, melhor dizendo. Então, o homem vai lá e diz, a religião é um engano, a religião não existe, Deus não está nisso. Por quê? De forma pragmática, vão se criando estruturas para que se contraponha à religião, dizendo que nós estamos andando em conduções mentais. E os gregos, na sua maioria, nas suas filosofias, com os seus pensadores, em todo o tempo tentavam provar essa inexistência de Deus, ou então uma existência apenas de uma força maior, dedicada a uma série de deuses diferentes. De uma forma ou outra, sempre se combateu a ideia de um Criador, desde que o homem começou a evoluir o pensamento, desde a Babilônia, na Torre de Babel, quando subiu-se naquela torre para tentar o quê? Alcançar o nível de Deus. O intelecto humano foi na direção de tentar igualar-se a Deus. Mas não só não é necessário pensar nessa condição de se igualar, como também nós temos acesso a uma mente superior. Que mente é essa? A mente de Cristo, também ministrada pelo apóstolo Paulo. Então, aonde está o verdadeiro desenvolvimento do intelecto humano? Porque se o conhecimento vai me levando a buscar destruir os valores religiosos, por que então a fé avança tanto como tem avançado? Bom, quero registrar aqui um fato. O fator é que a fé é diferente da religião. A religião realmente pode apenas conduzir o homem a uma simulação. A religião pode mesmo se contrapor à ciência, pode mesmo se contrapor ao desenvolvimento intelectual, porque na religião a pessoa perde a sensibilidade, assim como no intelectual perde-se a responsabilidade, a sensibilidade. O que é desenvolver-se intelectualmente para o mundo? Bom, é tornar-se mais lógico, menos emocional, menos sensitível, menos dado às coisas do coração e mais dado às coisas dos estudos fundamentados. Ora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vivo isso. Porque o que é fé? Será que fé é só ter um arrepio? A gente vive assim em dias do evangelho do arrepio, né? Tem gente que se não sentir nada, não estou no lugar certo.
se eu não tiver um arrepio, se eu não tiver um sexto sentido, será que é isso que é o Evangelho? Será que isso é servir a Deus? O que é impressionante? Impressionante é que a fé me leva a desenvolver, sim, o meu intelecto. Então veja, o que o apóstolo Paulo mostra aqui? Que estes intelectuais que se desenvolvem apenas de uma forma mental, eles se tornam o quê? Primeiro, obscurecidos. Têm um pensamento obscurecido quanto a Deus. Por quê? Porque eles são superficiais. Eles não conhecem a fé. E todos que falam do que não conhecem acabam sendo superficiais e não detêm a propriedade necessária para poder não só fazer uma crítica ou experimentar algo. Então, essa obscuridade que entra na mente intelectual o priva de experimentar uma fé de verdade. Por quê? Já há nele uma pré-indisposição àquilo. Ah, não, isso aí fala de religião, religião não existe. Ainda ontem, quando eu me preparava aqui para o R12, eu acabei a palavra às 1h10 da manhã, eu fiz um periscópio, entrou uma pessoa e falou, Deus não existe. Ora, não muda nada. Se ele pensar que Deus não existe, Deus existir ou não. É como eu dizer para você, olha, esse mouse não existe. Para mim existe, está aqui e eu estou usando para acessar os meus estudos. Agora pode ter outro, como meu pai, que odiava computadores. Para ele, computador não deveria existir. E ele simplesmente deixava aquilo de lado. Então não ande com o teu pensamento obscurecido. Porque se eu tiver o meu desenvolvimento intelectual apenas na carne, eu não vou ter acesso à profundidade do Criador. Em segundo lugar, esses homens andavam distantes de Deus. Pela sua ignorância, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra são insensíveis, e nessa insensibilidade, ele então demonstra a distância que eles tinham. Por quê? Porque quem não consegue essa disposição, ou melhor, não se abre de forma disposta a conhecer a Deus, ele vai manter-se na ignorância. Que você tenha o teu coração aberto. Antes de dizer, eu não quero, eu não gosto, antes de você chegar e simplesmente falar, isso não combina comigo, por que não experimentar? O Evangelho é uma fonte de experiências novas, de coisas que eu ainda não passei. E isso precisa ser combatido de forma disciplinada. E disciplina, querido, desculpe, é desenvolvimento intelectual. E tem gente que não entende que só pode ser experimentado coisas novas, espiritualmente falando, com muita disciplina e com muito desenvolvimento. E, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala que eles eram insensíveis ao Espírito Santo. Por que insensíveis? Porque brutos que eram, eles não tinham mais acesso a isso. A dureza do coração deles fizeram com que eles se entregassem a outras sensibilidades. Bom, que incoerência, né? O intelecto combate a sensibilidade, combate o emocionalismo, combate as coisas que são ligadas aos sentimentos humanos. Porém, se entrega a outro tipo de sensibilidade. Por exemplo, a sua própria vaidade, ao ego pelo seu título, a ter em suas mãos sempre, uma condição diferenciada por aquilo que ele desenvolveu em sua mente. E isso não vai levá-lo a nada, porque afinal de contas, o que pode levar o homem ao desenvolvimento apenas carnal? Viver melhor? Ter acesso a medicamentos? Ter acesso a tecnologias como nós estamos usando agora? Será que é isso a vida? Então quer dizer que eu nasço, vivo e morro sem propósitos. E o meu desenvolvimento é apenas para um intervalo de décadas, ou talvez até de uma centena de anos, com as novas tecnologias, você pode viver mais longamente, e acabou tudo. Na hora que eu morro, então, está ali tudo enterrado, eu deixo um legado escrito, um legado gravado, que será ou não usado. Será que é esse o propósito de Deus? Apenas a vida, melhor dizendo? Apenas seguir passos durante décadas e de repente tudo se acabou? Eu penso que não.
e penso que absolutamente está errado um pensamento nessa linha. Por quê? Porque Deus nos deu o desenvolvimento da vida e nós, antes de sermos, já éramos diante do Senhor. João 1, o verbo era Deus, estava com Deus, sempre esteve. Na criação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa condição divina da eternidade foi colocada em nós, porque Deus nos conhece desde a nossa criação. E antes de sermos homens, mulheres, jovens, como estão me assistindo agora, nós éramos em Cristo espíritos e voltaremos para o Pai, porque não fomos criados carne, fomos criados espíritos. Salmo 8, pouco menor do que anjos, de glória e honra, fomos coroados. Então é incompreensível querer se desenvolver apenas na sua carne. E 3 pontos aqui eu vou colocar principais para o seu desenvolvimento intelectual. O primeiro, tenha sede de conhecimento. Você que está me assistindo aí, fala assim comigo: se eu não tiver sede da palavra e sede do conhecimento espiritual, eu não vou me desenvolver. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Meu Deus, será que eu não consigo entender que intelectualmente eu preciso me desenvolver para poder entender a Deus? Qualquer tipo de intelectual sabe que o seu desenvolvimento está onde? Em mergulhar, em especializar-se, em intensificar a sua busca. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer incentivo maior do que esse ao desenvolvimento? Você só fica fora dele se você quiser. Então, o intelecto do Espírito é desenvolvido com essa intensidade, com esse mergulho, com essa busca incessante, com esse interesse contínuo de querer conhecer profundamente os segredos espirituais e o teu Senhor. Quem anda na superficialidade nunca vai falar com propriedade. Então, o intelectual da carne não consegue conhecer as propriedades do Espírito Santo porque não conhece, não mergulha, não intensifica, não adquire corpo, não adquire experiência. Em segundo lugar, eu tenho que me apropriar das dádivas de Deus e exercê-las com autoridade. Olha que chocante. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou mudança. Se aproprie das boas dádivas, dons, aquilo que é concedido aos homens, e com fé ou sem fé são inegáveis, porque pessoas não só nascem, como são dotadas de dons especiais. E isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um que busca. Se lhe falta algo, peça ao Senhor que gratuitamente Ele nos dará. Então esse desenvolvimento intelectual passa pelo pedido, por você pedir a Deus essas dádivas, clamar ao Senhor para que venha sobre você, que o Pai das luzes te conceda boas dádivas e te encha desses dons. E o Senhor nos concede. Então o apóstolo Paulo fala a Timóteo: desenvolva o dom que há em ti. E você, hein? Já desenvolveu o seu dom hoje? Será que você está cuidando bem do que Deus te deu para desenvolver-se intelectualmente? Eu preciso cuidar do meu dom. Enquanto uns lutam com a carne para adquirir algum tipo de habilidade, eu posso clamar ao Senhor e me apropriar, melhor dizendo, desse dom. Senhor, derrama do dom na minha vida, porque eu vou viver em nome de Jesus e você vai viver dádivas, dons perfeitos, vindo do Pai das luzes para a tua vida, em nome de Jesus. E, em terceiro e último lugar, quando eu me desenvolvo intelectualmente no Espírito, a minha base de decisão não é o conhecimento humano, mas sim a revelação. Está aí a grande diferença entre ser o intelectual da carne e o intelectual do Espírito.
Porque todo intelectual vai tomar a sua decisão com base naquilo que ele conhece, naquilo que ele estudou e naquilo que ele é profundamente capacitado. Se eu sou profundamente capacitado na minha carne, as minhas saídas, por mais variadas que sejam, estão esgotadas. São esgotáveis, melhor dizendo. Por que são esgotáveis? Porque eu tenho um limite e eu sei até onde eu posso chegar. Mas quando eu tenho o intelecto espiritual desenvolvido, o meu acesso é a uma mente superior. E a minha base de decisão não é algo esgotável, humano e conhecido. A minha base de decisão é a minha experiência e o meu relacionamento com Deus. E eu sei que Deus pode. Se Deus pode todas as coisas, então a minha decisão é, eu vou prosseguir. A minha decisão é, eu vou continuar. A minha decisão é, eu vou pedir a direção e o caminho de Deus, o caminho do justo, o caminho que ninguém pode percorrer, senão aqueles que são escolhidos. E você é esse escolhido, querido. Levante a tua mão nessa manhã e declare, a minha decisão não vai ser da minha carne, a minha decisão não vai ser pela minha base de frustrações, a minha base de más experiências, as palavras malditas lançadas contra mim, nada poderá me resistir todos os dias da minha vida. A minha base de decisão é a revelação do Espírito. Se houver paz no meu coração, se o Senhor me mostrar o caminho, se Ele estiver comigo, o mar vai se abrir, a nuvem me cobrirá, a coluna de fogo me iluminará e eu viverei o melhor do Senhor. Então desenvolva-se intelectualmente e pare de tomar decisões na sua carne. Não decida segundo as suas experiências humanas, decida segundo as suas experiências espirituais. E aquele que não esquece nem os filhos, não te deixará na mão, em nome de Jesus. Amém? Eu quero só ler esse texto dentro dessa palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, fala assim, ó: mas quem é espiritual discerne, o que é discernimento? Né? Discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quer intelecto maior? Se alguns gostam de pensar que ele foi um pensador e um filósofo, seus pensamentos já duram 1000 anos, e 2000 anos, e durarão durante toda a eternidade. Se alguém pensa que ele foi apenas um filósofo, um pensador, seus pensamentos revolucionaram a história e deram ao homem uma forma muito mais leve e muito mais coerente de vida. Então receba nessa manhã essa palavra e deixe o Espírito Santo desenvolver o teu intelecto. Não combata a inteligência, a sabedoria, o desenvolvimento, a evolução, porque elas não se contrapõem à fé, elas se contrapõem à religião, que coloca no homem limites. Mas a fé apostólica dá a ele um avanço, dá a ele um acesso a coisas superiores. Eu tenho a mente do Criador. Receba na tua vida essa palavra e lembre-se, Lucas 1:37, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus, valeu demais. Essa é a palavra e essa é a nossa lição de hoje, para que a gente possa realmente viver aí na bênção do Senhor.